começar a gravar agora. Então é isso, pessoal. Vou começar então a partilhar com vocês as imagens e vamos entrar então nessa parte mais teórica da glândula pineal para a gente poder conhecer um pouquinho dessa pequena, grande glândula que tem dentro do nosso corpo. Compartilhando aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir essa aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho. Não está muito nítido as escritas, mas eu vou passando para vocês, depois eu vou passando as outras imagens que estão mais nítidas, tá? Então aqui a gente tem o nosso cérebro, né? E as divisões do nosso cérebro, né? A gente tem o córtex pré-frontal, tem os parietais, o occipital. E aqui nós temos a glândula pineal, nesse posicionamento marcado por essa cor aqui azul, tá vendo? Não é à toa que eu vim de azul hoje, para poder fazer essa representação. Aqui nós temos o hipotálamo, o tronco encefálico, e aqui nós temos o bulbo actidiano, tá? A medula espinhal, o cerebelo, que representa nossa parte mais reptiliana, onde a gente é mais instintivo e reativo, né? E onde a gente tem aqui, a gente pode falar esse bulbo, mais essa protuberância, né, que está aqui, é chamado de tronco encefálico. Nervo óptico, que está aqui. O hipotálamo, também, né, nessa localização, tem duas partes aqui. O hipotálamo está aqui em cima, aqui embaixo é a hipófise, tá, gente? Nessa parte de cá. Aqui a gente tem os ventrículos, que são da parte de cima do meu, posso dizer, do meu plexo serotídeo, nessa representação. Isso é a parte mais da anatomia mesmo, para vocês visualizarem, tá? Onde tem. Eu quero que vocês prestem atenção nessa figura que está aqui, azul mais clara. Depois, essa parte mais central. E aqui onde tem a localização da glândula pineal. Tá bem? Deixa eu pegar uma foto mais nítida para vocês. Agora vai ficar mais fácil de vocês poderem acessar. Pronto, tá aqui. Consegue ver melhor aqui? Nessa figura? Dentro dessa classificação, a gente tem, então, corpo caloso, essa parte superior, o tálamo mais central, onde pedi para vocês poderem prestarem mais atenção, o mesencéfalo, que desce até a medula espinhal, né? A ponte e o bulbo, que formam o meu tronco encefálico, a glândula pituitária, né? Que é conhecida como hipófise, nesse caso aqui, né? Aí tá colocando pineal ou hipófise. Na verdade, a hipófise aqui, a pineal tá aqui em cima, tá? Nessa imagem, mais aqui. E aí, o que eu trago para vocês de reflexão? Vocês conhecem essa imagem daqui? Vocês conhecem? Conseguem dizer o que significa esse olho? Já dentro do que a gente está estudando aqui, sentindo? Fez alguma assimilação com essa imagem já? Deixa eu voltar nela. Essa imagem é conhecida como olho de Horus. Né? No Egito Antigo ficou muito conhecido como o olho que tudo vê. É o olho que vê além das aparências, né? Dentro dos estudos que são acessados. Se vocês pegarem essa imagem e perceberem que ela é, na verdade, a exemplificação do olho de Horus, vocês vão tentar aqui localizar para mim onde está a pineal no olho de Horus. Nós temos o tálamo, que está aqui, essa parte mais central, que é essa bolinha. Corpo caloso, que é como se fosse a sobrancelha do olho de Horus, que está aqui em cima. Nós temos o hipotálamo, que está marcado aqui na parte do tronco encefálico, só que ele está localizado mais dentro aqui pelo setinha, tá vendo? Na representação, no final do hipotálamo aqui. E a gente tem, no finalzinho aqui, né,
desse tronco encefálico, o bulbo, que está aqui embaixo, representando a voltinha. E a pineal, onde está localizada aqui, dentro do olho de Horus? Aqui no desenho a gente conseguiu localizar ela. E aqui no olho de Horus, vocês conseguem achar ela? Perceptualmente? Deixa eu pegar o Temad para ficar mais fácil para vocês. Não é essa, deixa eu pegar outra. Vou pegar ela isolada. Pronto. Tálamo, que é a parte da voltinha que a gente estava falando, né? Tronco encefálico, a gente tem um bulbo aqui no final, na outra posição. Essa daqui é a glândula pineal, nessa posição. Ela está com uma cor diferenciada aqui. Repare que ela está na direção dos nossos olhos, né? Os olhos do sentido. E aí nós já vamos começar a entrar um pouquinho dentro das funções da pineal, tá? Só trouxe para vocês no primeiro momento essa parte para vocês poderem identificar e sentir e perceber essa correlação que tem entre o olho de Horus, né, e a glândula pineal. Só para vocês começar a entender. Bom, então vamos lá. Vamos falar primeiro da parte fisiológica, a gente entrar na parte do olho de Horus aqui. Vamos pegar aqui. A glândula pineal, ela é conhecida por secretar dois hormônios que são muito importantes. O primeiro deles é a serotonina, que é um hormônio do bem-estar, um hormônio do prazer, um hormônio que deixa a gente com a energia mais alta, né, em altas frequências, com a sensação de bem-estar, alegre, feliz o tempo todo. E o outro é a melatonina. O que é mais conhecido hoje, e até mais divulgado, além do que a gente já sabe sobre a serotonina, é a ação da melatonina, né? E primeiro, para entender melatonina, a gente tem que entender que a pineal é uma glândula sensível à claridade. E aí vocês começam já a fazer a correlação com os processos de evolução e de expansão consciencial. Normalmente, a luz branca do sol, no nascer do dia, e com o passar das horas que ela vai surgindo, né, ela interfere diretamente na pineal. Durante o dia, a pineal não produz melatonina, porque a luz que vem do sol, que para nossa consciência em determinado momento a gente vê como clara, branca, dentro dela existe um espectro de luz mais azulado que interfere na produção da melatonina. Por quê? Porque a pineal ela só consegue produzir melatonina à noite, que é outro tipo de frequência de luz que chega para ela e que estimula. E ela é uma das controladoras do nosso ciclo circadiano, ou seja, do nosso tempo de noite e dia, né? A partir do momento que amanhece e a luz começa a chegar pelos órgãos do sentido, né, captado pela retina, e aí existe uma ligação direta entre a retina e a pineal, no qual a luz chega, passa por parte do tronco encefálico e chega até a região da pineal para ela poder secretar melatonina. Estou te falando isso porque, em alguns casos, as pessoas que são tetraplégicas, elas costumam ter problemas dessa secreção da melatonina e interfere totalmente nas suas condições de sono, né, de humor, de resposta imunológica e principalmente sobre a questão do envelhecimento, né? Porque uma vez que cortou o tronco encefálico, dependendo da lesão, né, da cervical, se fosse 5 ou se for mais torácica, não chega pelos olhos da retina a captação da cor, da luz, e não tem como voltar para a pineal para ela poder secretar. Voltando só na questão das cores, o que acontece então, gente? Essa cor que, no primeiro momento, a gente tem a percepção que é branca do sol, e é branca, né, para nossa consciência, dentro do espectro das divisões dela existe uma cor mais azulada, que a nossa pineal é capaz de captar. E quando ela capta isso, ela percebe que não é momento dela liberar a melatonina, que ela só libera a melatonina durante a noite, quando está escuro, porque existe a frequência, principalmente de uma cor mais violetizada, que ela percebe que aí tem um estímulo mais sensorial através dos olhos para ela secretar essa melatonina. O que acontece? A melatonina, então, ela reorganiza então os ciclos do nosso sono.
Pessoas que são mais hipersensíveis à claridade, normalmente elas têm mais dificuldade de sono. Elas demoram mais para pegar no sono. Elas têm mais dificuldade por causa do tempo, desse ciclo, né, que é influenciado pela essa claridade. Então, o que normalmente acontece? Elas têm menos tempo de exposição à claridade para poder regular essa produção hormonal, né? E aí, algumas delas fazem a reposição também de melatonina, de forma endógena mesmo, para poder regular o seu ciclo de sono. Como ela está muito ligada à noite, por causa da luz, né, que é mais captada pela pineal, e aí é importante a gente abrir um parêntese e perceber que a luz branca dentro de casa é uma agressão para a glândula pineal. A luz totalmente branca. Normalmente nos ambientes de sala, de quartos, o indicado e recomendado é luz amarela, né? De preferência aquele amarelo mais fechado. Alguns casos, algumas pessoas compram a luz alaranjada, né, e colocam no quarto, para ter menos influência aí da percepção dessa luz pela pineal. As luzes brancas, para o nosso cérebro, da interpretação, chega para a pineal como informação que ainda está de dia, muita claridade, então ela não vai produzir a melatonina de uma forma eficiente, né? E o que a melatonina faz de uma forma mais direta, né? Ela tem ação sobre os nossos hormônios anabólicos, então ela controla de forma direta o nosso fluxo hormonal, interferindo, né, de forma bem incisiva. E a pineal, ela é a glândula que tem influência em todos os órgãos e células do nosso corpo. Todos, todos. Não tem nenhum órgão no nosso corpo que não tem influência da pineal. Ela influencia em todos. E ela é tão importante que em 1640, René Descartes, ele trouxe como uma reflexão a função da pineal, dizendo o seguinte, que a pineal, ela é o centro da nossa alma, né? Ela é o centro da nossa alma. E ela tem uma localização bem central, no meio da nossa cabeça. Por quê? Porque é onde ela precisa ser mais protegida e guardada. Quando a gente tem um tesouro, algo, um diamante, uma coisa muito importante, a gente quer guardar no lugar mais seguro. Se vocês pegarem um corte do topo da sua cabeça, saindo pelo queixo, pegar outro corte, atravessando a sua cabeça do lado direito para o lado esquerdo de uma forma horizontal, e pegar um outro corte mais transversal, partindo do meio da cabeça para sair atrás, o encontro dessas três linhas vai dar certinho onde a pineal está, no centro do nosso cérebro, bem no centro. E aí, essa localização da pineal já diz muito sobre ela, porque ela é, como pode dizer assim, a única célula que não é múltipla, ou seja, não tem duas, como pode dizer assim, duas faces da mesma glândula, é apenas uma em todo o nosso organismo. Não existe duas formas de representatividade da pineal. Só tem ela é única e exclusiva, por isso que ela traz a ideia de unicidade também. E ela atua diretamente em todas as células do nosso corpo. Todas. Em todas as células do nosso corpo. Ela tem uma ação antioxidante, ou seja, a secreção da melatonina vai atuar diretamente nos nossos processos de envelhecimento. Porque a gente só envelhece por causa dos radicais livres, correto? Se ela combate os radicais livres, ela tem esse poder de regular o nosso envelhecimento. Ela fica em cima da localização dela do hipotálamo. E o hipotálamo é o quê? Ele é o centro também controlador de uma forma direta das nossas produções hormonais. Ela secreta, então, ali a melatonina em cima do hipotálamo, e o hipotálamo, então, distribui isso para todo o organismo de uma forma direta, né? E ela também é um neuroprotetor de nosso sistema imunológico. São as coisas mais, né, como pode dizer assim, fisiológicas da glândula pineal. A gente vai aprofundar um pouquinho mais agora, trazendo para uma percepção mais holística. Aqui eu estou trazendo de uma forma mais exemplar para vocês. E aqui nós vamos trazer o olho de Horus novamente, sempre lembrando dessa imagem do olho de Horus. Tá?
qual que é o papel, de uma forma mais direta? André Luiz, dentro dos seus estudos e dentro dos seus livros, ele trouxe para a gente uma reflexão dentro do livro que chama Missionários da Luz. Dentro dos Missionários da Luz, ele fala que essa glândula pineal é onde o ser humano tem maior potencial de conexão e de cocriação da sua realidade, mas que na maioria das pessoas ela se encontra em fase embrionária, ou seja, adormecida, porque as pessoas ainda não acessaram o seu poder, não perceberam de como que ela é importante. Muitas pessoas falam que não existe artigos que comprovem a eficiência da glândula pineal. Para os radiologistas, normalmente, quando você pergunta para ele, né, qual é o papel, o que significa a glândula pineal, ele simplesmente vai falar para você assim, é aquela que a gente centraliza para poder fazer a ressonância magnética, né? É a referência que eles têm. Para muitos ainda, né, acreditam que a glândula pineal não tem função nenhuma, que ela não serve para nada. Mas, se vocês entrarem hoje no PubMed, que é uma plataforma de artigos científicos, somente o PubMed, que é uma plataforma que a gente tem, que são várias, né? Vocês vão encontrar mais de 23 mil artigos falando só da glândula pineal, e muitos deles em conexão com a espiritualidade. Dentro do processo de sacerdotismo no Egito, alguns sacerdotes usavam um cajado e na ponta desse cajado tinha uma pinha. A pinha é uma representação da glândula pineal. Pineal vem de pinha. E aí vocês vão ver em imagens, em muitas imagens, que esse cajado, às vezes, ele vem como duas cobras subindo, né, em direção a ele. Eu até trouxe aqui dentro dos estudos uma vez de iniciação mediúnica, né, que a gente fez uns estudos há 2 semanas atrás, que o próprio Mercúrio segurava, que tinha duas cobras entrelaçadas através desse cedro, na ponta dele tinha uma bola, mas alguns são representados como essa pinha. E em volta, do lado dele tem duas asas saindo. O que representa, na verdade? Né? Essa cobra, enfim, ela representa a subida da Kundalini, da nossa conexão entre o mundo material e o mundo espiritual, através dessa energia sexual que ela vai subindo, né, a partir do primeiro chakra. Ela chega, então, nas duas asas, que representam o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, e o centro onde tem a bola ou a pinha representa a glândula pineal, que é um local onde nós temos a conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. Trazendo de uma forma mais direta, todos aqueles sacerdotes, médios, profetas, que estão no seu caminho de despertar da consciência, em algum momento do seu processo evolutivo, eles tiveram um contato com a importância da glândula pineal como um centro norteador, como a referência para a percepção do mundo invisível, para o sentir o mundo invisível. E a glândula pineal, ela tem várias influências hoje em dia, e sem criar teorias do caos, mas existe, por um coletivo, uma necessidade de emburrecimento da sociedade para não saber de determinados assuntos sobre a glândula pineal. E aí, teorias do caos falam que a nossa própria alimentação é influenciada por substâncias que têm como base a intenção de calcificar a nossa pineal. E um desses elementos químicos que influencia diretamente é o flúor, né? A própria água que a gente bebe, ela já vem com flúor, né? Eu vou falar, essa água normalmente é utilizada em torneiras, enfim, algumas minerais também têm um alto teor de flúor. A própria pasta de dente tem flúor também dentro da sua composição, mas existem pastas já que não tem flúor, né? E aí, essa calcificação da pineal, e ela funciona como uma antena, uma frequenciadora entre o mundo espiritual e o mundo material. Quando o telefone toca, né, como diz o Pedro aí,
ela estando calcificada, ela não vai estar perceptível a essas irradiações. Ela não vai conseguir, de uma forma mais central, perceber intuitivamente o que acontece em sua volta e nem frequenciar. Dentro da pineal existe alguns cristais. Esses cristais são responsáveis pela secreção do DMT. O DMT é dimetiltriptamina, que é também um hormônio que está ligado à expansão da nossa consciência. Em todos os elementos na natureza existe também um DMT. O que, que acontece então quando a gente fecha os nossos olhos dos sentidos e apaga a luz? Nesse momento, a pineal ela tem uma percepção de que ela já pode secretar então seus hormônios e ativar interiormente toda a sua potencialidade. Um dos motivos que a gente fala às vezes que as melhores coisas da vida não são vistas, não são ouvidas, são sentidas, porque quando você está sentindo, você está de olho fechado. E vibratoriamente, eletromagneticamente, a sua pineal está trabalhando. As meditações são feitas de olhos fechados, porque não tem influência externa das luzes, que vão impedir também a manutenção e a expressão da glândula pineal. Um dos motivos dos monges budistas às vezes se reencontrarem em cavernas escuras é porque não tem nenhum tipo de luz que vai influenciar na manifestação da glândula pineal. E durante a noite é o momento que a nossa glândula pineal está mais ativa, secretando esses hormônios. E nesse momento de secreção, e que a gente está desidentificado do corpo da matéria, e como é que é tudo, né, sincrônico e ligado, nós estudamos sobre sonhos mediúnicos. Nesse momento, a minha pineal está mais ativa. Nesse momento, meu perispírito, enfim, ele pode sair e viver as experiências no mundo espiritual. Porque a ativação da pineal permite essa também, esse fluxo, né? Entre o meu perispírito, a alma ou espírito, para aqueles que acreditam. Enquanto isso, o meu corpo, matéria denso, dorme e descansa, sendo restabelecido através da energia cósmica, né, que é captado também pela glândula pineal. Por que a gente está trazendo agora essa análise de uma forma mais direta para vocês? Para vocês perceberem que a glândula pineal, para aqueles que sentem isso, ela é a nossa ponte, é o acesso que a gente tem. Quanto mais a gente voltar, quando a gente fala para o centro, é voltar para o centro do nosso cérebro, da nossa glândula pineal. Se conectar, fechar os olhos do sentido e abrir a percepção porque está em nossa volta, maior é a nossa conexão com o mundo espiritual. E aí as pessoas às vezes perguntam, tá, mas como é que eu vou saber como é que está a minha pineal, se ela está calcificada ou não? O que, que eu tenho que fazer se estiver calcificado? Como é que é o processo? O que, que eu parto a partir dali? Isso são coisas que a gente vai estudar e que a gente vai praticar e a gente vai viver também dentro aqui. Mas antes eu quero trazer mais eu quero colocar para vocês um vídeo aqui que vai resumir isso tudo que eu falei também de uma outra forma, trazendo mais elementos para vocês, tá? Só para compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo. Deixa eu ver se está aqui. Só um minutinho. Deixa eu pegar o link dele aqui, pessoal. Tá claro até aqui? Vocês estão com dúvida? Querem fazer algum cumprimento? Querem falar alguma coisa? Tô pegando. Complemento a gente sempre quer fazer, né? Tá bom, essa. Mas deixa para depois, na hora que a gente compartilhar lá. É, deixa eu pegar aqui. Pronto, eu vou abrir aqui. Enquanto isso, eu compartilho a tela. Vocês me falam se está chegando para vocês bem o áudio, tá? E o vídeo. Deixa eu compartilhar a tela enquanto ele abre.
Você tá no mundo, Toninho. Você continua no mundo, Toninho. Continua. Da luz solar e Vou baixar calor, com vocês agora, tá, e que pessoal? quando chega o fim da Vocês ouviram, tarde né? para a noite, parece que a vida muda de significado. Sentem um acolhimento na escuridão, uma estranha paz ou inquietação intuitiva pela noite? Então você é uma pessoa que está desenvolvendo a sua glândula pineal. Ou então você sempre foi assim, uma pessoa que está mais no... Você é daquelas pessoas Tá chegando que é um áudio muito pra vocês aí? sensível à luz, que Fiz ficam compartilhamento? estressadas e cansadas com muita luz Tá. solar e calor? E que quando chega o fim da tarde para a noite, parece que a vida muda de significado. Sentem um acolhimento na escuridão, uma estranha paz ou inquietação intuitiva pela noite? Então você é uma pessoa que está desenvolvendo a sua glândula pineal. Ou então você sempre foi assim, uma pessoa que está mais no outro lado do que nesse. Apenas em tempos recentes, os cientistas médicos identificaram a secreção hormonal da glândula pineal. Ela foi isolada em 1968 e ficou conhecida como melatonina, que significa trabalhador noturno, do grego meios, negro, e tosus, trabalho, porque pessoas com alta produção de melatonina reagem fortemente à luz do sol, que afeta sua capacidade mental. Por conta disso, eles são ativos à noite, e a melatonina é chamada hormônio da escuridão, pois é produzida apenas à noite ou no escuro. Os cegos produzem quantidades acima da média de melatonina, que intensifica seus outros sentidos. A exposição a um excesso de luz natural deixa a glândula pineal menor e diminui a percepção espiritual, enquanto a escuridão e uma alta atividade pineal aumentam o conhecimento intuitivo, aguçado da mente sutil, reduzindo também o fator de estresse. A melatonina é produzida pela glândula pineal por meio de um mensageiro químico ativado chamado serotonina. Ela transmite impulsos nervosos pelos pares de cromossomos no momento em que os núcleos das células e os cromossomos se dividem para combinar com outras metades quando da fertilização, que é chamado de meiose. A melatonina também melhora e auxilia o sistema imune do corpo. Pessoas com secreções pineais altas têm menos probabilidade de desenvolver doenças cancerígenas. A alta produção de melatonina aumenta a energia, a estamina e os níveis de tolerância física, estando diretamente relacionada com os padrões do sono, mantendo o corpo moderadamente regulado, com propriedades que operam por meio do sistema cardiovascular. É o antioxidante mais potente e efetivo do corpo e tem propriedades rejuvenescedoras mentais e físicas positivas. É particularmente significante que, independentemente de toda a atual pesquisa, cara e extensiva nessas áreas, os segredos dos antigos fossem conhecidos por nossos ancestrais muitos milhares de anos atrás. Eles sabiam haver supercondutores inerentes ao corpo humano. Eram os elementos de consciência individual que eles chamavam de corpo leve, o K. Sabia que tanto o corpo físico quanto o corpo leve tinham que ser alimentados para aumentar uma produção hormonal. E o alimento principal para o último era chamado de Shenana. Ele era fabricado pelos mestres artesãos dos templos, os guardiões da Casa do Ouro, com o propósito expresso de deificar os reis. Na forma de uma pinha e com o tamanho de um grão de milho, a glândula pineal está em uma posição central no cérebro, embora fora dos ventrículos e sem fazer parte da matéria cerebral. O filósofo francês e cientista óptico René Descartes pensou que ela fosse a sede da alma, o ponto em que a mente e o corpo se unem. Os antigos gregos pensavam da mesma maneira, e no século VI a.C., Herófilo descreveu a glândula pineal como um órgão que regulava o fluxo do pensamento. Místicos gregos portavam varinhas simbólicas encimadas por pinhas, e, nos relevos da antiga Mesopotâmia, as figuras sacerdotais são representadas segurando pinhas para identificar o intelecto supremo.
Em geral, e especialmente em relevos assírios, seus cones são estrategicamente apontados para as cabeças dos reis, por vezes retratados como toucados de águia, grifo ou peixe. Esses homens sábios eram chamados de sábios de Apikalu, termo acádio vindo do sumério Abigal, que significa grande diretor. E suas habilidades transcendentais eram simbolizadas representando-os com 4 asas. Sendo o ouro o emblema tradicional da realeza desde os tempos remotos, a resina do pinheiro era identificada com a secreção pineal, melatonina. Era frequentemente usada com seiva de Boswell para fabricar o olíbano, o incenso do sacerdócio. Assim, o ouro e o olíbano eram as substâncias tradicionais dos reis sacerdotes da linhagem do Graal, junto com a mirra, resina usada como sedativo médico, que simbolizava a morte. No mundo antigo, o conhecimento mais elevado era identificado como Da'at, onde se derivou death, morte, em inglês. E os termos túmulo e útero eram considerados intercambiáveis e mutuamente sustentáveis como caminhos para um conhecimento mais elevado. O Novo Testamento descreve como as 3 substâncias, ouro, olíbano e mirra, foram dadas a Jesus pelos magos ascetas, identificando-o, assim, positivamente como um rei sacerdote, dinástico da Casa do Ouro. A glândula pineal é impregnada de ideias eternas e nos dá a possibilidade de formular nossos próprios conceitos. É um órgão de pensamento pelo qual adquirimos a percepção interior e podemos assim transformar ideias eternas em concepções terrenas. Mestres yogis associam a glândula pineal como o Anjan Chakra, em sânscrito, que significa a roda do comando. Chakras são centros de energia correspondentes a cada uma das glândulas do sistema endócrino. Os yogis acreditam que a glândula pineal seja um receptor e emissor de vibrações sutis, que carregam pensamentos e fenômenos psíquicos. A glândula pineal também é conhecida como o olho da sabedoria, o chakra da mente, da autoconsciência aumentada e da visão interior, representando a habilidade de ver coisas claramente com o conhecimento intuitivo. O início da puberdade é diretamente controlado pela glândula pineal, e a secreção de melatonina está em seu maior nível durante os anos da infância e da adolescência. Provavelmente, essa substância extra produzida na infância, embora aumente a extensão do intelecto jovem, pode ser também um inibidor do desenvolvimento sexual precoce, uma vez que os 2 aspectos estão em conflito físico durante os anos do crescimento. Vai dar um anúncio que eu vou Já falar, imaginou pessoal. conseguir analisar uma pessoa só de olhar a foto do perfil das redes sociais dela? Você vai... O olho pineal, terceiro olho, é um olho metafórico, mas uma entidade física, visível entre o cérebro e a cavidade do crânio em muitos lagartos. Segundo o hinduísmo, todos possuem um terceiro olho, um canal onisciente para poderes sagrados, localizado em posição frontal atrás da testa. Na verdade, o terceiro olho é uma realidade anatômica, como a glândula pineal. O ensinamento yogi sugere que o olho pineal é significativo no processo de conscientização, pois é a principal fonte de obter luz e sair da escuridão. Uma pessoa espiritual perceberá automaticamente com o terceiro olho, o olho sutil do discernimento, em vez de ser enganada por olhos mundanos, que apenas identificam presenças físicas. Tais presenças são definidas por sua localização no tempo. Mas, para o graduado pineal, não há tempo para calcular, pois ele ou ela vive em uma dimensão em que o tempo e espaço pouco influenciam. Estamos todos rodeados e bombardeados por campos de pensamento. Os pensamentos que dizemos nossos são como uma radiofusão universal contínua. Alguns pensamentos têm origem cósmica, enquanto outros são pequenas radiofusões de estações locais. A glândula pituitária é o principal receptor de rádio, canalizando todos os comprimentos de ondas e frequências. Ela transmite frequências selecionadas por meio de secreções diretamente à glândula pineal, que amplifica certas faixas para transmiti-las pelo corpo. A glândula pineal tem total controle sobre o que se transmitirá ou não por meio de sua regulada produção e liberação de hormônio melatonina. Assim, a alta produção de melatonina aumenta a facilidade de transmitir e receber radiofusões cósmicas e locais de alta frequência, um estado de sabedoria. A esse respeito, é interessante notar que se descobriu que o olho pineal contém partículas granulares muito finas, semelhantes a cristais em um equipamento receptor sem fio.
Vimos como a serpente enrodilhante da sabedoria era representada nas insígnias das associações médicas americanas, australianas e britânicas. Porém, outras instituições médicas importantes de todo o mundo utilizam duas serpentes enroscadas em torno de um caduceu alado do mensageiro do deus Mercúrio, Hermes. Nesses exemplos, o bastão central e as serpentes representam a medula espinhal e o sistema nervoso sensorial, e as duas asas significam a estrutura ventriculares laterais do cérebro. Entre essas asas, acima da coluna espinhal, mostra-se o pequeno nó central da glândula pineal. A combinação da pineal central e suas asas laterais são citadas em alguns ciclos yogis como o cisne, o que simboliza o ser totalmente iluminado. É o reino de extrema consciência do Graal, realizado pelos cavaleiros medievais do cisne. E na sabedoria hermética das antigas escolas de mistérios egípcias, esse processo de atingir a consciência iluminada era de extrema importância, com a regeneração espiritual ganhando importância pelas 33 vértebras da coluna espinhal, até atingir a glândula pituitária, que invoca o corpo pineal. A ciência dessa regeneração é uma das chaves perdidas da sabedoria, e esta é a razão pela qual a verdadeira maçonaria antiga foi fundada sobre 33 graus. Deixa eu voltar aqui. É... 9h23, ó. 1 minuto passou. Trouxe esse vídeo final, pessoal, que ele trouxe mais elementos, mais coisas. Eu sei que tem muita coisa, né, que foi falada dentro desse vídeo, que dá pra gente ficar aqui debatendo durante dias. Mas esse primeiro momento é só para trazer essa parte mais de entendimento, né, de consciência mesmo do papel da pineal. Nós ainda vamos entrar dentro da espiritualidade para entender a pineal, de que forma que ela atua espiritualmente dentro de nós, daqueles que estão no processo, na entrega do autoconhecimento também. Já foi falado algumas coisas aqui, né, mas nós temos que eu sinto é praticar isso, né, sentir isso, viver isso de uma forma mais intensa. Então, já adiantando um pouquinho, na próxima semana nós vamos fazer umas práticas aqui de descalcificação da pineal, né, que a gente vai realizar na próxima semana. A gente vai ter uns acessos a uns conteúdos também de artigos científicos que eu vou colocar no grupo sobre a pineal. Inclusive tem uma palestra de uma professora da USP que tem 25 anos, que ela só estuda a pineal, ela já é pós-doutor nessa área de estudo da pineal, é uma pessoa espiritualizada, né, e ela traz muito elementos sobre a espiritualidade e a pineal. E aí nós vamos trazer isso também na próxima semana para a gente poder discutir e ir para a nossa parte prática, né, do exercício. Só uma coisa que eu vou trazer para vocês, se vocês quiserem perceber, como uma forma de descalcificar a pineal, né, que as pessoas pensam, como é que eu vou fazer para descalcificar minha pineal? Como é que eu faço isso? Tem alguns exercícios, um deles é pegar o pôr do sol, quando a luz já está alaranjada, e olhar diretamente para o sol durante uns 20 segundos, no seu pôr do sol, naquela imagem refletida que a gente tem, né, dele, onde está mais laranja para vermelho. Nesse momento, é um momento que você tem de estímulo à descalcificação da pineal. Vou colocar aqui. Então, por isso que algumas vezes as pessoas vão ver o pôr do sol, mas não só na intenção de ver o pôr do sol. Os yogis normalmente vão para o pôr do sol para fazer o trabalho de descalcificação da pineal. Eles olham diretamente para o sol durante 20 segundos, 30 segundos, depois fecha os olhos e deixa a ativação da pineal se potencializar. E aí tem um time normalmente que você faz isso durante dias, né? Normalmente faz um ciclo de 7 dias para essa descalcificação de pineal. Depois você retorna, depois de 7 dias, repete de novo durante 3 vezes, um ciclo de 21 dias, mas com intervalo, 7 dias, para 7 dias, 7 dias, para 7 dias, 7 dias, para 7 dias. Entende? É um dos exercícios, mas existem outros também. Bom, vou abrir agora para perguntas, que já são 9h26, para a gente poder trocar, receber, né, de vocês o que vocês sentiram, o que vocês querem compartilhar, trazer para o nosso estudo.
Bom, então começo eu. Muito legal, cara, que você trouxe. Foi bem esclarecedor. Muito, muito, muito legal mesmo. E assim, pessoal, Toninho bem disse aí das questões de calcificação da pineal. O que a gente precisa de entender é que a pineal é o elo que conecta nossa alma, quem somos, ao nosso corpo físico. É nesse local que a gente consegue acessar a transpessoalidade da nossa existência, percebendo coisas que vão para além da terceira dimensão percebida pelos órgãos dos 5 sentidos. Então, a pineal é a chave da porta estreita que Jesus fala. É nesse lugar que a gente se encontra com Deus. E todo esse movimento de busca que nós temos como buscadores permeia se reconectar a essa instância. É o caminho inexorável da consciência, o retorno a essa ligação, a fonte divina, a fonte da vida. E por causa de toda a nossa identificação com a matéria e a vinculação com as impressões que as experiências nos causam, as lembranças, os pensamentos, as emoções, é sobre isso que eu falo, que tudo tampona o nosso acesso. Não é só no corpo físico que a pineal se calcifica. Tudo que a gente retém trata de impedir o nosso acesso à pineal. Então, é por isso que se fala em desapego. Não é desapego material, é desapego de tudo, de toda a bagagem que a gente carrega. Então, o desapego é muito mais profundo, entende? É desapego de lembrança, é desapego de emoção, é desapego de experiência. E aí, o Toninho trouxe o André Luiz, e o André Luiz, como ele foi médico na última encarnação dele, Carlos Chagas, ele tratou de trazer muito conteúdo sobre o corpo físico nas obras dele, principalmente nas obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E aí eu trago para vocês os 2 últimos capítulos do livro Evolução em 2 Mundos, porque é sobre isso que todo o mote do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, é porque trata de liberar a pineal. Olha que interessante. O companheiro espiritual, o mentor do André Luiz, fala para ele, nos 2 últimos capítulos do livro Evolução em 2 Mundos: não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante, e que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado no nosso, aí eu faço um parênteses, no nosso campo, gradativamente vai desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio, nascidas a nosso favor em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva que eventualmente se nos incorporem ainda ao fundo mental. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios,
motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, ou seja, ao desapego, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando as possibilidades. E aí, pessoal, só para encerrar minha parte, mais acima, o mentor espiritual do André Luiz fala, porque eles observam esse fenômeno acontecendo na vida material, na vida física, que o bem que aquela pessoa fez, mesmo que a pessoa que recebeu esse bem não lhe expresse gratidão, gera um carinho daqueles entes queridos e daqueles mentores que auxiliam aquela pessoa que recebeu o bem. E esse raio eletromagnético bombardeia, e no livro fala, bombardeia a região cerebral, limpando os miasmas, ou seja, burilando a calcificação da pineal. Então, é muito lindo essa parte anatômica que o livro traz. Porque o cerne do Kriya Yoga, uma vertente do yoga, é que nós consigamos conduzir toda a energia densificada na base, nas dimensões mais periféricas, que a gente consiga subir com essa energia pela nossa coluna vertebral. Qual que é o final da coluna vertebral? Lembrando o desenho que o Toninho colocou. O bulbo raquiano. Então, essa energia sobe e bombardeia a pineal para que a gente possa abrir o nosso terceiro olho e fazer contato com Deus, atingindo o Samadhi. Então, não é sobre religião o yoga, é sobre uma tecnologia de acesso ao nosso centro norteador. Vamos abrir agora, pessoal, para vocês. Pedro colocou aí, muito bom as coisas que o Pedro trouxe, e total sincronicidade, né, Pedro? Quando a gente falei do livro do André Luiz, né, Missionários da Luz, eles falam, na verdade, da pineal como epífise, né, que ela é conhecida de uma forma mais direta. E ele fala que lá que reside o sentido novo dos homens. O que é o sentido novo dos homens, né? Despertar da nossa consciência, né? A procura do Então, nosso... esses sentidos para além da matéria que a gente fala, que são as habilidades do mundo regenerado, né? Telepatia, enfim, Clarividência. clarividência, tá tudo ali. Então, é parar de... Não é parar, né? Mas é ao mesmo tempo que a gente dedica para fazer musculação, dedicar para fazer a musculação da pineal, que são as habilidades que a gente ainda está rastejando. As do corpo físico já tem dezenas de milhares de anos que a gente tem desenvolvido, né? E o estímulo perceptual é esse. Treinar, né? O acesso à pineal. Porque tudo é treinado. Tudo é um acesso, né? A gente falou na meditação da lua cheia sobre isso, né? Que a pessoa chega e nunca meditou. Ah, não consigo meditar. Mas é um exercício de uma habilidade nova. Não tem como, não vai ser do dia para a noite. Isso aí, turma. Vamos abrir para vocês agora, compartilhar. Vamos lá. Fala, Marcelo. Você tá esperando eu falar, né, Toninho? Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo Boa noite. bem?
Não, um assunto mais técnico hoje, tá mais específico, né? Então, um pouquinho diferente da linha que a gente vem trabalhando nas últimas semanas. É interessante, não tinha tido acesso a esse tipo de conteúdo. A gente estava um pouco mais, vamos dizer assim, na parte mais sensitiva nas últimas 2 semanas. Então, é um conteúdo muito novo para mim, né? É bastante interessante. É o primeiro chakra, não é isso? Então eu tô ainda engateando nesse aí, mas eu achei bastante Sétimo. interessante. Esse é o 7º? Sétimo. Tá. É o que tem a mais alta frequência, né? Maior poder de É o radiação. primeiro, é o primeiro, então, de cima para De baixo. cima para isso. baixo. Não, mas então tá. Eu tô ainda na linha dos sonhos, tenho tido bastante. A última noite foi bem cheio de coisas. Então esse assunto foi bastante interessante porque eu não conhecia. Já até dei uma olhada, recebi alguma coisa de documentação aqui, até de gente aqui do grupo. Mas não conhecia, achei bastante interessante e acho que a gente vai conseguir aprofundar mais no Gaia, que vai ter daqui a 2 semanas aí, não é isso? É isso mesmo. A gente precisa também desse conteúdo cartesiano, né? De certa forma, que nós estamos encarnados, faz parte, né, da nossa vida. Então, o nosso lado esquerdo do corpo, que é mais linear, né, do Alice, enfim, ele também precisa ser nutrido desses conhecimentos, né, que é a base que a gente precisa. Igual eu falei, hoje assim é uma coisa mais, né, conteudista, mais fisiológica, anatômica, uma coisa mais assim de, né, cartesiana mesmo, de um modo de dizer. E porque nós temos que ter acesso a isso para entender o que acontece também na espiritualidade. Não existe separatividade, né? Na verdade, existe a unicidade de tudo, né? E a percepção dessa unicidade ajuda também, inclusive, a gente se conectar. Porque com agora eu entendo que a claridade influencia, que eu entendo que eu preciso fechar os olhos sensoriais, voltar para dentro, quando a gente fala, entre no seu quarto, né? Encontre lá e busque seu Deus, quando a gente fala entrar no quarto, é você fazer o acesso íntimo, talvez, da sua glândula pineal, né? Fechar os seus olhos e olhar para dentro. Existem sempre as metáforas que às vezes a gente não correlaciona quando a gente vê as frases soltas. E a partir do momento que a gente vai acessando de forma mais, né, sensitiva também, e correlacionando com o lado mais cartesiano, a gente começa a fazer as pontes, entender o que significava cada frase, né? Quando o Pedro falou que a gente tem que desapegar, né, e trouxe essa reflexão, quando a gente fala desapegar, normalmente, no primeiro momento, a gente traz para a consciência que são as coisas que a gente tem na matéria, né, as coisas que palpáveis, táteis, não, às vezes é desapegar de histórias, de sentimentos, de experiências, de emoções, e para acessar esse desapego, eu preciso voltar para dentro e conectar na pineal e sentir isso espiritualmente, né, essa desconexão. Então, esse retorno, esse contato, esse acesso sobre o que é a pineal e o poder dela de conexão com a espiritualidade, nos traz consciência hoje que é importante meditar. Que a prática meditativa não é simplesmente ir lá e como superficialmente as pessoas percebem a meditação como uma forma de eu diminuir meu estresse, de eu parar meus pensamentos, essa ilusão que as pessoas têm. Não é, meditar às vezes é profundo, é você ter acesso a lugares escuros, e somente quando você está nos lugares escuros que você vai acessar a luz. E o lugar escuro é você se conectar lá dentro de você mesmo, fazer essa busca íntima, sincera e verdadeira de deixar chegar para você o que você precisa, e para isso é fechar os olhos do sentido, é estar em quarto escuro, é estar orando a seu Deus em conexão com aquilo que você acredita, né? Tony, Ah. e aí você traz essa questão do quarto, né? E como não existe o acaso, a gente falou de desapego, que é a limpeza. Então, a música é o que você falou de perceber, a música fala para limpar. Eu tiro a teia do aranha, a teia de aranha do pecado, né? Que é voltar a nossa atenção só para o externo. Pecado não é fazer algo feio, algo impuro, porque tudo é de Deus. O pecado é o erro em direção à rota. Qual que é a rota? O retorno ao centro. Então, quando a música fala de primeiro eu limpo a minha casa, primeiro eu limpo tudo, eu tiro a sujeira debaixo do tapete, eu vou a fundo e mergulho nas minhas sombras, aquelas coisas que eu não quero fazer contato, que eu coloco debaixo do tapete da nossa consciência, que quando vem por um relacionamento ou por algumas questões, eu falo, não, é melhor terminar, porque eu faço contato,
Então, tá mexendo muito comigo isso. E a música fala: não, eu tiro a teia da aranha do pecado, eu tiro a sujeira que está debaixo do tapete, e aí eu começo a ornar com flores, e aí eu começo a desenvolver virtudes para falar: entra, habita, deixa eu te encontrar. Até chegar num ponto de repetir a frase de Paulo, que já não sou eu que habito esse lugar mais, é o Cristo que habita em mim. Eu estou tão conectado com a consciência crística, é ela que vibra na minha consciência, que não é o interesse próprio que fala mais, não é o Pedro ego, é o Pedro fundido com a consciência. E aí Paulo fala: eu já tomei tanta porrada da vida que agora o meu ego quebrou. Quem habita a minha casa é essa consciência crística. Ele fala: não sou eu que vivo mais, não sou eu que falo mais, é o Cristo que vive em mim, é o Cristo que fala por mim. É isso aí. Entendeu, Não, Marcelo? não, eu entendi. E esse elo entre o que eu chamo aí de parte real da vida e o que é subjetivo é que foi importante. Eu não tinha esse conhecimento, né? Não conhecia esse conteúdo. Então, isso faz esse elo aí, né? Começa a fazer a ligação do que eu nunca entendi, do que é subjetivo demais. Tenho falado muito com o Pedrinho aí, praticamente diariamente, né, Pedrinho? A gente tem conversado bastante aí, então tá caminhando nesse sentido mesmo, quer dizer, um entendimento maior para que eu consiga captar essas coisas que vêm chegando com frequência, na última noite, por exemplo. Então, é bastante interessante, e eu tô quebrando um pouquinho daquela racionalidade que eu convertia tudo da minha vida, né? Então, isso está trazendo frutos imediatos. Então, vamos caminhando. Tá tudo caminhando bem. Devagar, mas sempre. Se bem É que não que tá tão devagar. essa vida que você fala assim, mais visível, mais material, é porque a consciência que habita esse sétimo chakra, para que ela viva no mundo material, ela vai descendo os chakras e vai sendo desacelerada. Até que, a partir do terceiro chakra, ela já está tão desacelerada que energia desacelerada é matéria visível, né? Einstein, teoria da relatividade. Então, esse mundo material é aquilo que a gente consegue perceber da terceira para baixo. Mas existe a percepção da consciência para instâncias mais altas, que o Toninho falou, mas de alta frequência. Agora se abrir a essa possibilidade, porque aí você vai sentir só de estar aberto. Porque faz parte do espectro inteiro. Não se restringe à terceira, segunda e primeira dimensão. Arro. Obrigado. Arro. Boa noite, pessoal. Boa noite, Toninho. Boa noite, Pedrinha. Boa noite, pessoal. É um tema bem, como sempre, né? Bem interessante. Só que eu nunca tinha feito uma correlação de que por que eu tive os maiores insights, né? Agora caiu minha ficha, eu tive à noite. Nas meditações, os maiores insights eu tenho à noite. E agora, após alguns meses atrás, quando o Toninho me deu a dica de fazer a meditação às 3h30, 4 horas, realmente é hora que eu consigo uma conexão muito profunda. Mas tem tudo a ver, né, com essa glândula trabalhar mais à noite, né, fora da luz do sol. Não que durante o dia não consiga, né, fazer essa interiorização, essa conexão, mas realmente agora caiu minha ficha. Os meus maiores insights vieram no período da noite mesmo. Interessante isso, nunca tinha me dado conta disso. E eu tenho uma pergunta, Tony, eu vou te dar a palavra. Por que é o sétimo chakra se está na posição do sexto chakra? Isso é uma confusão que eu sempre faço. Então, se essa glândula pineal é referente ao sétimo, qual que é a glândula referente ao sexto chakra? A hipófise. A hipófise está localizada no cérebro próximo da pineal. Só que... Um pouquinho abaixo. Um pouquinho abaixo. E aí você pegar o direcionamento, alguns falam que o terceiro olho ele é ativado pela pineal, né? Outros falam que é pela hipófise também. Existe algumas linhas que acreditam que é a hipófise que é responsável pela abertura do terceiro olho. E outros acreditam que é
a pineal, e tá tudo certo, né? Só que o de mais alta frequência é a pineal. E ela fica no centro da cabeça. Na verdade, a gente fala centro norteador, centro da cabeça, porque ela está localizada bem no meio do nosso cérebro, na parte central, onde tem esses encontros das 3 linhas, beleza? E ela representa, então, a chakra de 1000 pétalas. Só que nos desenhos representativos que a gente tem, eles colocam sempre no topo mesmo da cabeça, na parte mais superficial. Mas isso é só uma representação, não é a localização real dos chakras, entende? Inclusive, os desenhos que tem dos chakras em si, não é a localização real. É só uma representatividade, para a gente ter uma ideia mais linear de onde eles estão localizados, né? Mas não necessariamente seja ali, e até mesmo porque a localização dos chakras em si não é no corpo físico, né? A gente tem que ter essa consciência que a localização dos chakras não é diretamente no corpo físico. E para nossa consciência, ela acredita que ele é do corpo físico, mas ele está no nosso corpo etéreo. Junto também com, a gente fala que são as fontes de energia, né, desses chakras. E aí tem esse trânsito entre corpo físico, corpo etéreo, né, que a gente pode falar de perispírito também, o outro corpo consciencial, que está mais fora, e aí tem a junção dentro do espectro. Para a nossa consciência encarnada, a gente acha que tudo é uma coisa só. Entende? Só que não é tudo uma coisa só. Se você for desmembrar, existem posições diferentes dentro do nosso campo. E a questão da glândula pineal, do trabalho dela, não ser relacionada à luz durante a noite, que não tem, mas relacionada às frequências também. Porque como a gente tem menos campo eletromagnético das consciências dormindo, a gente tem menos interferência que chega no nosso rádio. Você lembra que ele falou que a pineal funciona como rádio também? Então, a captação das frequências que estão próximo de nós durante o dia é muito grande. A gente está andando na rua, a gente está saindo de casa, a gente está tendo convívio com várias consciências, com várias estações vibrando ao mesmo tempo e cada um radiando uma coisa. E aí, foi até que a gente conversou hoje dentro do Evangelho, né? Que a gente trouxe até um exemplo que a Ju trouxe para a gente da experiência dela hoje lá, né? Que ela passou na Copasa. Se a gente não tem essa percepção no orar e vigiar, e a gente acaba pegando as frequências externas, identificando que somos nós, e acaba que a gente deixa sair, projetar o que não somos nós, o que não é nós, simplesmente pela essa interferência que é captada pela pineal. Como estamos dormindo à noite, menos consciências acordadas, é mais fácil, aumento da secreção da melatonina, ativação maior da DMT, ativação maior da serotonina, corpo, né, espiritual se desmembrando do meu corpo físico, o mundo espiritual mais ativo, a minha conexão é muito mais direta, muito mais ativa, muito mais intensa nesse momento, né? E aí alguns yogas chamam de Brahma Muhurta, que é o horário... Antoninho, só para te esclarecer também, Celso, é porque assim, a pineal é a que capta, né, faz essa interseção. E dentro do ponto de vista de campo eletromagnético, por isso a pineal é o 7º chakra. Compartilhar uma imagem aqui, só para ficar claro. Como que é recebido essa percepção. Tá vendo? Ó? Toda percepção eletromagnética, ela chega pelo topo. E aí percorre todos, no caso do espectro humano, né? Percorre os nossos chakras e sai e aterra. Por isso que quando a gente está lá em Gaia, por exemplo, a gente fala, tira o sapato, põe o pé no chão, para fazer essa troca de energia com Gaia. Mas pensando na 7ª, é por isso, pineal é o rádio. Então, o rádio fica aberto. A gente está feminino aqui, ó, na nossa coroa. Por isso que é o coronário, né? Entende? E quando você falou sobre meditar à noite, por isso que é importantíssimo fazer exercícios respiratórios de manhã. Porque assim, tem sol. Peraí, pineal, não vai dormir não. Tô te ativando aqui. Tô te dando um estímulo. E aí, por que a gente faz quando a gente se perde no dia? Por que a gente... Nossa, eu tô muito agitado. Tô muito na periferia. Respira. Porque pelo fluxo, você volta a ativar a pineal mesmo durante o dia. Fantástico. Eu, assim como o Marcelo, sou da área de exatas. Então, para mim, essas quebras, né, esses conteúdos
científicos, faz muito bem. Eu começo a ligar isso ao que eu realmente vivencio. Então, faz todo um sentido. Então, é fantástico. Eu acho que bem colocado. Aproveitando só a imagem que o Pedro trouxe, é muito importante que o Pedro trouxe, eu vou passar a palavra para a Raíssa, são os polos magnéticos da Terra, né? Que estão em conexão conosco também, dentro dos nossos polos. Então, a gente tem o norte geográfico, o sul geográfico, e no movimento de campo eletromagnético, as ondas chegam pelo sul magnético, que é representado pelo norte geográfico, e saem pelo norte geográfico, que são representados pelo sul, né? Pelo sul E geográfico, é legal você falar isso, porque em algum momento a gente vai falar sobre o fractal bíblico na expansão de consciência. E a gente vê Jesus subindo e descendo ali, percorrendo a Galileia e indo para Jerusalém. Isso é lindo. Se a gente for ver o mapa, Jerusalém está abaixo da Galileia. Mas se a gente fizer essa mesma associação de norte geográfico e norte magnético, a gente vai ver que eletromagneticamente, sempre que Jesus vai em Jerusalém é para subir a frequência. E ele morre no Gólgota, na montanha mais alta do norte magnético. Que representa, vamos pegar lá para o pessoal, a glândula pineal, né? Porque Gólgota é crânio, né? Crânio, né? Cabeça. Em hebraico. É lindo isso, essa parte é linda. Vou passar a palavra para a Raíssa e depois para a Renata. Obrigado, Celso. Boa noite, gente. Desculpa o atraso aí, mas eu adorei. Achei que foi um conteúdo assim, tinha muita coisa que eu já tive algum contato, mas muita coisa nova também, sempre agregando muito. Eu achei assim, muito bom também essa ideia do exercício, né? Que a gente pode fazer. Porque essa questão do flúor, né? Eu já tinha um pouco de conhecimento que tem coisas que são mais fáceis, né? Você tira o flúor da pasta, mas da água é mais difícil, né? Tomar água só mineral acaba ficando complicado. Então vai ser ótimo saber dos exercícios. E aí eu queria compartilhar assim, com vocês algumas coisas. Primeiro que tem algumas sincronicidades super legais que eu estou observando, assim, acho que estou mais atenta para isso também, que vocês foram falando, coisas que aconteceram no meu dia. E uma coisa que eu também queria compartilhar com vocês é que eu sempre achei muito legal essa ideia dos bichos na natureza, como é que eles voltam, né, para aquele mesmo lugar. Por exemplo, a tartaruga, ela coloca os ovos naquela praia, ela migra para outro continente, atravessa o oceano, depois ela volta para aquela mesma praia para colocar os ovos de novo, né? E o filhote também nasceu ali, depois volta para reproduzir. Como é que ele consegue voltar? E aí na biologia a gente estuda que é por causa da glândula pineal, né? Então todo galho inteiro, né? Então, os animais se controlam por isso também, né? Então tem uma forte, assim, não sei se pode chamar de intuição, mas tem um poder muito forte, né? A pineal dentro de toda a fauna, né? E só uma curiosidade, porque eu estava aqui, vocês estavam falando, eu falei assim, olha, aí tinha um livro aqui do meu lado que eu estou gostando muito de ler, que chama Propósito, e eu falei assim, eu acho que eu vou encontrar alguma coisa que tem a ver com o que vocês estão falando, né, hoje, né, trazendo para a gente. Eu realmente encontrei uma parte muito legal, tem muito a ver com essa parte final que o Pedro falou. Eu queria compartilhar, assim, só um trechinho com vocês. Fala do desapego. Fala assim, desapego possibilita a escolha. E a escolha possibilita a liberdade. Só podemos ser livres quando temos a chance de escolher conscientemente. Só podemos escolher dessa forma quando estamos no controle do nosso veículo. Então, fala para sair do ciclo vicioso, assim, né, dessa questão de estar desperto, né, desapegar, e aí passar para a situação de presença, consciência, isso tudo que vocês estão falando. E aí continua, espiritualidade é sinônimo de desapego. Você se torna uma pessoa espiritual quando pode desapegar da história que criou para si mesmo, quando pode abrir mão dos pactos de vingança, da necessidade de fazer justiça com as próprias mãos e das crenças que criou sobre o que é verdade. O mais profundo, a espiritualidade é desapegar do sofrimento. O sofrimento é uma coisa que ninguém quer, mas da qual ninguém abre mão, porque ele gera um senso de identidade. Acho isso muito legal também, que vocês estão falando, desapega da sua experiência, inclusive, né? Tem tudo a ver. E aí fecha assim, o apego te envelhece, pois você fica preso no passado. A vida se torna muito previsível e sem graça, porque você se apega aos caminhos e às paisagens familiares.
E mesmo Travou. Aí, escutando, agora oi. agora voltou. E mesmo estando cansado de determinadas situações, você prefere deixar assim mesmo, porque isso te dá um senso de segurança. O desapego rejuvenesce, porque ele abre novos caminhos que geram a possibilidade de crescimento. Através do desapego, você se renova e expande. Achei isso tudo a ver, né, com o que vocês estão falando. Achei muito legal. Assim, É porque não é sobre ser bonito falar que é desapegado. Uhum. Entende? E aí a gente faz associação com Matrix, por exemplo. Quando eles estão fora da Matrix, os caras não têm roupa direito, falando do ponto de vista material. Os caras sempre comem a mesma coisa. E quando o bicho está pegando, para onde que eles vão recorrer? Lá para Zion, aquela cidade que está no centro, no núcleo perto do núcleo da Terra. Então, é porque é a percepção de cada um com a sua lente do que é, né? O desapego é libertador. Você tira várias mochilas das costas de passado, tanto bons quanto ruins, não é só sobre os ruins, não. Porque a gente acredita que só o sofrimento é algo ruim. A superexcitação também é, porque isso gera apego. Você Verdade. quer voltar naquele lugar porque em algum momento aquela viagem foi massa e você encontrou com pessoas massas, você teve uma festa massa e aí você fica com aquele trem, nossa, eu preciso de voltar naquela cidade porque a experiência foi muito boa. A gente quer repetir sempre e quer pular de ano, né? Quer passar de ano. E pensando assim, colocando isso no, igual o Marcelo estava comentando, né? Que para ele é tudo muito novo, né? Aí às vezes a gente fica apegado também, nossa, a gente já conhece, né? Mas a gente desapega, diz, não, é o novo, mas eu vou testar, vou ver de qual que é, né? Desapega um pouco daquilo que está muito já bem concretizado na mente. Acho que vale a pena, né? Essa experiência aí de. É massa você falar isso, que eu não sei se você estava, se tinha alguém que estava aqui no nosso primeiro encontro. O Acho que eu primeiro tava. encontro dos buscadores. Eu falei sobre isso, desapego de crenças. Porque, assim, às vezes o que a gente traz quebra tanto paradigma e a gente ainda está tão enraizado naquilo que a gente crê que não abre espaço para o novo, que o Rubem Alves fala. É parar de querer enxergar o novo com óculos do velho, porque você vai continuar vendo o velho. Se eu faço a leitura de algo que chega novo para mim, com tudo aquilo que eu construí, eu só vou ler aquilo que eu já construí. É verdade, faz muito mais sentido agora. Show. Obrigado, Raíssa, pela partilha. Obrigado, Pedro. Obrigada a você. Você levantou a mão, Renata? Levantei, sim, gente. Boa noite. Obrigada pela reunião de hoje, muito bacana. Eu já tinha estudado muito sobre essa calcificação da pineal. Na primeira vez que eu estudei, achei sempre o primeiro assunto, né? A gente acha, fica mais resistente, depois fui assimilando mais. Mas a minha pergunta é só teórica, tá, gente? Tem profundidade, não. Aqui no meu material, hoje você falou para mim que a pineal, ela está relacionada com o chakra coronário. Uhum. E ela é a representação do terceiro olho. Uhum. Mas no meu material, vem aqui que chakra frontal é que é a representação do terceiro olho, e não o coronário. Então, dentro das nomenclaturas, Renata, o Aham. chakra frontal, eles trazem a hipófise como representatividade, foi o que o Celso trouxe para a gente aí, né? Mas o frontal é chamado de terceiro olho na nomenclatura ou não? Na classificação. Então, na classificação, o chakra frontal é considerado terceiro olho, porque está na fronte. Sim. E o chakra, o sétimo chakra, ou o chakra de 1000 pétalas, que a gente fala, está localizado no topo da cabeça. Uhum. Na representatividade de desenho, tá? Mas geograficamente, no corpo, morfologicamente,
para dizer, alguns acreditam que a pineal funciona como a ativadora do terceiro olho, que ela pode ser representada como terceiro olho também, mas não fala que a pineal é o chakra frontal, entende? São coisas diferentes. A pineal pode ser representatividade da abertura do terceiro olho, pelo acesso, ou o meu chakra frontal é representado pela hipófise, é o meu terceiro olho. É porque, assim, primeiro, o terceiro olho não é aqui na frente. Ele é na hipófise. Uhum. E aí a gente tem a impressão, principalmente por ver, né, quem teve a oportunidade de ver, os mestres realizados, a fronte deles brilha muito. Com os olhos físicos você consegue enxergar isso. Então aí a gente acredita que o terceiro olho está relacionado com essa parte. Mas, por exemplo, nas técnicas de Kriya Yoga, quando você está fazendo o exercício de liberação, e aí faço um parêntese, porque se a gente recordar, a figura do terceiro olho no nosso cérebro corresponde tanto à pineal quanto à hipófise, é o sistema, é o sistema. Então, o terceiro olho mesmo, assim, a figura, o organismo terceiro olho, ele é constituído da pineal e da hipófise. Porque Jesus não falou que eu e o Pai somos um? E dentro do aspecto das dimensões, nós não associamos Jesus como a sexta dimensão e Deus como a sétima, mas Jesus não está tão ligado, porque essa dimensão, a sexta dimensão, não é aquela que escuta o que vem de Deus diretamente. Então, o terceiro olho não está ligado com a intuição. Então, é meio que, para a nossa percepção hoje, é desassociado a hipófise da pineal, o frontal do coronário. Uhum. Mas existe essa divisão em termos eletromagnéticos, porque são dois vórtices de energia que desaceleram a consciência quando ela vem estagiar na matéria. Mas, do ponto de vista de um sistema, eles são desassociados. Eu e o Pai somos um, lembra disso. Assim. Dentro da leitura que a gente faz, o sexto chakra, que pode ser representado pela glândula hipófise, né, que aí pode ser representado também pelo terceiro olho, ele é o captador das mensagens centrais, né, ele é um receptivo, no qual ele filtra o que vem da sétima, que é representado pela glândula pineal. Mas por que eles falam, Renata, que a pineal é o terceiro olho? Dentro da pineal existe um líquido, né, e esse líquido, dentro dele existe cristais. Esses cristais têm a capacidade, quando em contato ali com a DMT, de trazer para a consciência uma experienciação de visões. E essas visões de espectro de luz, no qual funciona como um prisma multicolorido. Então, para quem já usou algum tipo de expansor de consciência, que atua diretamente na pineal, com essa questão da DMT, é normal verem fractais, terem mirações, porque eles vão ver além dos olhos da matéria e dos sentidos. Então, para algumas consciências, a pineal, ou o sétimo chakra, representa o terceiro olho, porque ali você vai abrir a sua visão para um mundo espiritual no qual a nossa consciência encarnada não tem acesso, de forma consciente, tá? E aí, vou ler até para você um textozinho aqui de um artigo que fala sobre isso. Esse é muito interessante que você trouxe. Deixa eu ler para você aqui. Vamos lá. Hoje, muitos estudos estão sendo feitos sobre a glândula pineal e a produção do DMT em nosso organismo. Mas o que podemos observar é que a maior descoberta ainda é interna. Temos cristais em nosso cérebro que são capazes de captar e conduzir magnetismo. Então, essa descoberta é muito mais íntima do que externa. Cabe cada um de nós estarmos atentos a observarmos o que estamos captando e o que estamos emanando com a nossa incrível capacidade. Cabe cada um de nós discernirmos entre as melhores escolhas para nós e, consequentemente, para o mundo, né? E aí fala aqui, ó, dentro dessa parte do espectro de cores,
Aqui, ó. A glândula pineal é revestida em seu interior com um tecido chamado pinealócitos. Esses pinealócitos são semelhantes a bastonetes e cones da retina dos nossos olhos. Por isso é chamado de terceiro olho. Tem essa similaridade entre esses tecidos. Nosso cérebro tem um terceiro olho em seu centro. Esse terceiro olho possui tecido retiniano, ou retina dos olhos, e também possui as mesmas ligações existentes em nossos olhos físicos. Agora reflita, nosso cérebro possui pequenos cristais que podem vibrar e liberar todas as cores do arco-íris, e há relatos de diversas pessoas que mencionam experiências, que foi o que eu falei, né, com visões de cores e mandalas coloridas. Aí fala aqui, onde vi imagens que pareciam sim ter todas as cores do arco-íris que se moviam e entrelaçavam entre si nas minhas mãos. Eu olhava para minha mão e ela se tornava algo parecido com imagens de fractais coloridos em determinados pontos. Eu observava tudo aquilo e ficava maravilhado com o que vi. Foi fantástico essa experiência. Então fala, né, dessa similaridade, primeiro com as glândulas, né, que a pineal tem. Fala dos cristais, fala da capacidade de percepção e de expansão, e esse olhar que ele está falando que ele viu as cores dos fractais não é com os olhos do sentido, é com o terceiro olho vivendo a experiência da ativação da TMT. Tá? Só para complementar aqui que eu falei, primeiro sobre os cristais que o Toninho falou, que na verdade esse é o grande ponto da pineal, porque não é à toa que todas as pirâmides que nós tivemos na Terra eram revestidas de cristais, justamente para conseguir fazer essa captação com outras dimensões. Mas só para falar sobre o sistema da hipófise pineal serem indesassociáveis, trazendo para o fractal do corpo físico, é como se a gente quisesse desassociar o olho do nervo óptico. Não tem como. Um sem o outro não funciona. É hipófise pineal. É Jesus e Deus. Entende? Respondeu? Obrigada. Respondeu, obrigada. Nada. Diciane, você? Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer por hoje. Eu não tinha esse conhecimento, né, assim, tão aprofundado. E durante a sua fala, né, a fala do Pedro também, aqui chegaram muitos esclarecimentos para mim, sabe, de coisas que eu vivencio e não sabia também, né, não entendia ainda o porquê que isso acontece. Uma dessas coisas é sobre meditação. Eu já me coloquei para meditar em alguns horários do dia, mas eu sinto que o meu corpo ele pede que eu medite à noite, antes de deitar. É como se eu me sentisse bem fazendo naquele horário. Eu já tentei pela manhã, né? A minha professora, inclusive, disse assim, ela medita de manhã muito cedo, ela disse, Deise, tu tem que meditar de manhã, com o nascer do sol, não é na hora de dormir, não. E aí eu já me coloquei, mas eu não sinto que é o que o meu corpo pede. Já tentei à tarde, então eu me sinto muito bem fazendo isso à noite, né? Eu me sinto mais conectada, sabe? A verdade é essa. Né? E outras coisas também foram faladas aqui. Mas para não me alongar mais, pode alguém querer falar mais, né? Eu quero só agradecer por hoje, tá? Foi maravilhoso receber esse conhecimento. Gratidão a nossa. Só para fazer mais existem pessoas que são mais vespertinas e pessoas matutinas. Dentro do ciclo circadiano da produção da melatonina, dependendo do horário que a gente dorme, algumas pessoas na parte da manhã ainda têm a alta produção de melatonina por causa do tempo de sono, do horário que elas dormem. Então, por exemplo, aqueles que dormem mais cedo têm costume de dormir por volta de 9 horas da noite, 8h30, 9 horas da noite, e acordam por volta de 5 horas da manhã, 4h30, 5h30, a gente se diz que são vespertinos. E esses têm uma capacidade de meditar, às vezes, pela parte da manhã também, né? Antes do sol nascer. E alguns até quando o sol já nasce. E existem outros que já são mais matutinos, que acordam por volta ali de 7, 7h30, mas que dormem por volta de 10h30, 11 horas da noite, 11h30, entende? Normalmente esse ciclo circadiano, normalmente de 6 a 8 horas, influencia. Dependendo do seu organismo, existem os picos de produção dessa melatonina.
aí precisa ser estudado, aprofundado, fazer, né, exames para ver o índice, como é que está a porcentagem aí, para descobrir em si os maiores picos que você tem, né, durante a noite. Mas não tem problema nenhum o horário, enfim, de meditar. Sempre vai ser aquele que você se sente melhor, que está em conexão e que faz mais sentido para você, entende? Eu sempre fui mais noturna mesmo, eu me sinto muito melhor à noite. Né? Antes eu não entendia isso, mas agora eu tenho essa percepção. Né? Eu gosto muito da noite, da tranquilidade, do silêncio da noite. Eu me sinto interiormente melhor. Por isso que eu disse, a explicação me trouxe muitas respostas do que até então eu não tinha conhecimento. Ótimo. É isso. Eu vou partilhar a aula do vídeo com vocês lá, depois se vocês quiserem assistir de novo, porque tem muita informação nele, né? Com mais calma, acessar. Vou trazer também para vocês, vou colocar uma palestra da professora que eu falei lá da USP, né? Para vocês acessarem, que você vai ver que a palestra dela é de 1h e 45 minutos. Ela traz tanta coisa maravilhosa sobre a pineal e a espiritualidade, que não dá vontade de assistir de novo, acaba da vontade de assistir de novo, entende? É muito lindo o que ela traz. E aí, só para vocês já terem conteúdo essa semana e preparar para a semana que vem, para a gente viver a experiência mesmo, né? Com a pineal aqui. Tá? Obrigado, Deiciane. Toninho, Oi, tudo gente. bem? Boa noite. Aqui eu tô coçando aqui, porque ao contrário do Celso e do Marcelo, eu sou da Biológicas, né? Ela sabe. Aí eu já até escutei falando tirar flúor da pasta de dente. Foi dentista? Sou. Tava Eu já faltando. até cocei aqui. Da Lorena, que se ela tivesse aqui, ela já ia dar uns estimulitos. Exatamente. A Patrícia deve estar coçando aqui do meu lado também. A Patrícia também, né? Tô sim, tô quietinha aqui, só escutando, aprendendo. Ai, Toninho, nós vamos ter que estudar mais sobre isso, porque são tantos benefícios, né, que o flúor causa na nossa boca, no nosso esmalte dentário, né? Uhum. Que eu acho melhor, assim, tirar de outras formas, mas não da pasta de dente, entendeu? Uhum. Entendo. É o que eu tenho para passar da área de biológicas. E também a parte anatômica, tudo, a gente já conhecia, né, do cérebro e tudo, mas muito legal também, para mim, muito novo essa conexão. Quando você começou, eu falei, o olho que tudo vê. Lá vem, aí veio, e foi lindo, eu adorei. Ótimo, Eu ótimo. adorei, Nessa palestra que eu vou passar para vocês lá, pessoal, tem essa parte mais científica, né, acadêmica, das correlações, né, que são feitas, né, com flúor, com outros elementos também. Existem outras possibilidades. Fala-se muito, na verdade, de mensurar, né, enfim, claro. eu não sei, o quantitativo biológico para cada pessoa, né, diariamente, que é indicado, enfim. Eu não sei a porcentagem que se tem em cada pasta, ou, né, os tipos de pasta. Eu não sei te dizer impactamente qual que é como pode assim, o valor referencial que influencia diretamente nessa calcificação, entende? Se diz simplesmente flúor, mas não se fala isso. Por isso que é preciso aprofundar mesmo, e é importante fazendo, né, Janaína? Porque todas essas reflexões traz para a gente o quê? Vontade de aprender, de ter conhecimento de uma forma mais cartesiana e de viver experiência. E tudo faz parte do universo multidimensional que nós temos, né? E sempre a gente fala, não existe verdade absoluta de nada. É importante a gente trazer os pontos de vista, principalmente aqueles que são contrários do que a gente está trazendo, porque a gente precisa de mais elementos de percepção para chegar a um consenso, entende? Sim. Não quer dizer que se amanhã eu começar a tirar a pasta de o flúor da minha pasta de dente, usar a pasta de dente sem flúor, que necessariamente eu vou potencializar a minha pineal, né? Isso não é diretamente o que nós estamos promovendo, né? Não quer dizer que amanhã, a partir de amanhã, eu só vou tomar água mineral, não é isso. É sobre, né, o trabalho que a gente tem consciencial de ativação da nossa pineal, a forma de perceber e entender o que existe um impacto, mas como mensurar? Quanto do impacto? De que forma que é? Isso precisa, claro, de mais base de conhecimento para chegar. Sim, né? claro. E a mais também do que a consciência, é o sentir, né? Como que eu sinto isso no meu espectro individual de poder? Como isso se manifesta? Será que realmente está fazendo efeito para mim? Será que não? Né? De que forma que isso está fazendo sentido para minha vida? Porque se você toma água da Copasa, a água é fluoretada, né?
tudo que está em volta da gente é fluoretado, né? Então, assim, para você ter um esmalte dentário, né, forte, né, para te proteger, ou você ter uma perfeita higiene oral, ou você complementa com o flúor da pasta de dente, né? É melhor que a gente foque no processo do desapego. Vai ser muito Sim, mais eficaz do que tirar o flúor da pasta. Até sim, porque o concordo. dente vai morrer junto com o corpo, né? É. Então, assim, continua usando pasta com flúor, porque muita gente preocupa, por exemplo, com a questão do autoconhecimento sobre carne, por exemplo. Uhum. Não, continua comendo carne e desapega do seu passado. Vai ser muito mais proveitoso, porque o malefício que a carne traz, óbvio, tem um impacto eletromagnético pela consciência ali do animal e tudo mais, mas nós estamos tão acobertados ainda por questões nossas que a carne não importa muito. Lógico É que muito mais do que isso, né, Pedro? faz parte de um processo. Uhum. É porque a questão da carne, por exemplo, vai ser algo natural quando você tiver em algum momento do seu processo. Você fala, não me faz bem. Mas não é algo imposto, entende? Eu preciso parar de comer carne agora. Mesma coisa sobre, eu acredito que o que o Toninho trouxe existe esse impacto, mas dentro do seu espectro, analisa, é o que eu falei. Se a gente viver um processo de desapego consciente, vai ser muito mais proveitoso do que tirar a pasta, tomar água mineral e continuar preso no nosso passado. Vou aproveitar só para esclarecer aqui, gente, eu não estou falando para ninguém tirar também isso não, tá? Eu comentei como uma forma de conscientização, né? Que eu já ouvi falar isso e tudo, mas eu uso pasta de dente com flúor aqui nos meus meninos, em mim mesma, e tomo água do filtro, mas eu acho que para mim foi interessante, assim, quando eu soube disso, eu falei assim, nossa, eu nunca soube, né? Dessa limitação, a gente toma água, né? Mas quando a gente vai ficando consciente disso, acho que é importante, né? Ir tomando essas consciências. Uhum. Boa. Obrigado, Janaína, pela partilha. Mais alguém, pessoal? 22 e 19, vamos fechar. 22 e 22. Mais alguém? Camila, Patrícia que tá aí, Emerson, Marcela, Juliana, Lu. Alguém já falou, quiser falar de novo? Não? Conteúdo mais didático, né? A gente fica pensando mais. O que tá me vindo de falar aqui, só pra gente poder fechar essa parte, que é importante, a partir do momento que a gente se entrega aos processos de autoconhecimento, de despertar da consciência, e começa a acessar níveis de transformação e profundo, né, entre cada um de nós, vai começar a chegar para a gente situações de desapego, como diz o Pedro, né, como a gente experiencia. E a gente está perceptível a isso, abrindo os olhos, né, tendo essa conexão, principalmente com a nossa pineal pelo centro, vocês vão começar a entender que algumas coisas vão ser centrais para vocês e vai ser de forma natural. E outras coisas não, e tá tudo certo. Entende? Só que cada um dentro do seu processo vai viver aí processos muito profundos mesmo de desapego, de entrega, para subida elevatória de cada consciência, entende? No primeiro momento a gente vai estar muito identificado com as coisas mais materiais, mais perceptíveis, mais concretas. A partir do momento que a gente acessar a quarta dimensão, quinta, sexta, sétima dimensão, esse esforço íntimo vai ser muito mais sutil. Vai ser muito mais sutil. Ô, Toninho, Hum. e esse fluxo de desapego, ele é inexorável para que a gente consiga acessar instâncias maiores. Então, é aquela questão similar à morte. Ou a gente começa a meditar sobre a morte desde agora, ou vai ser muito doloroso.
ou a gente começa a meditar sobre desapegar-se, ou em algum momento a vida vai colocar uma experiência que nos force a desapegar. Seja em questões financeiras, seja em questão de relacionamento, em qualquer campo de experiência da vida. Então, já que a gente quer sofrer menos, já que a gente quer que doa menos, vamos começar a olhar sobre desapego. Arro. Vamos fechar então? Pedro, fecha pra gente. Pode ser? Aproveitando. Ó grande Espírito, aquele que habita em todos os lugares, em todos os céus e em todos os infernos. Energia que percorre todo o nosso campo, nas nossas virtudes, nas nossas sombras. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, dilatando os nossos campos de percepção para as batalhas da vida. Rogamos força e coragem para enfrentar os nossos paradigmas, para desapegar das nossas crenças, a fim de que, limpando o nosso campo de percepção, consigamos abrir espaço para enxergar o novo e poder entrar em contato mais dilatado contigo. Que possa nos abençoar, afastando todo o mal que já não é necessário mais para que acordemos, pois estamos abrindo o olho para a realidade maior, que é a existência infinita do teu universo, Senhor. Que assim seja, porque assim é, e assim sempre será. Arro. Arro. Pessoal, deixa eu só dar um aviso para vocês aqui rapidinho, aproveitar, deixa eu parar a gravação. Deixa eu fechar aqui rapidinho a gravação.